Boa tarde a todos. Sou a enfermeira Anabela Antunes, secretária do Conselho de Enfermagem. Em primeiro lugar, quero endereçar os meus cumprimentos ao digníssimo bastonário, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira. Expresso também os meus cumprimentos à Vice-Presidente do Conselho Diretivo, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, e em seu nome aproveito para agradecer e cumprimentar todos os presentes. Gostaria também de expressar as saudações do nosso Presidente do Conselho de Enfermagem, o enfermeiro Sérgio Branco, que infelizmente não pôde estar presente, mas que confia em nós para conduzir este importante diálogo. É com enorme entusiasmo que dou as boas-vindas a todos os participantes neste webinar dedicado às boas práticas na prevenção e controle de infecção, promovido pela Ordem dos Enfermeiros. Hoje temos a honra de nos reunir em torno de um tema de vital importância para a segurança dos cuidados de saúde, ou seja, a prevenção do controle das infecções. Sendo que esta prevenção e o controle da infecção são, sem dúvida, áreas que, por si só, exigem um empenho contínuo e uma atualização constante de conhecimentos e de práticas, daí a importância também deste nosso webinar. De realçar também que as infecções associadas aos cuidados de saúde representam hoje e sempre um desafio significativo para todos nós profissionais de saúde. Aqui, hoje e agora, vamos ter a oportunidade de partilhar e discutir também algumas estratégias eficazes que podem vir a melhorar o nosso desempenho nesta área tão crítica dos nossos dias. Para vos dizer que, ao longo deste nosso evento, iremos também abordar dois feixes fundamentais de intervenção. O primeiro deles, que diz respeito a estratégias de prevenção e controlo de infecção que podem ser implementadas tanto em ambiente hospitalar como em outros contextos comunitários. Vamos também explorar, entre outros pontos, a importância da formação contínua e da sensibilização das equipas de saúde para uma adoção de novas práticas e práticas verdadeiramente efetivas para para a excelência do cuidar. O segundo feixe de intervenção foca mais na higiene ambiental e no reprocessamento dos dispositivos médicos, e neste caso vamos discutir não apenas, como é evidente, nem tanto, a limpeza e a desinfecção dos ambientes onde os cuidados de saúde são prestados, mas também a importância do reprocessamento adequado de determinados materiais e equipamentos para assegurar a segurança, e passa aqui o pleonasmo, dos pacientes e também a nossa de todos os profissionais. Ora bem, para nos guiar neste webinar, temos a honra de contar com o Sr. Enfermeiro Tiago Cunha, um especialista reconhecido na área da prevenção e controle de infecção, e por isso estou certa que a sua experiência a este nível e o conhecimento que o mesmo tem nos vão proporcionar alguns insights valiosos que nos desafiarão a refletir sobre as nossas práticas de vida diária. Concluo também convidando todos a participarem ativamente nas discussões e dando as suas próprias opiniões no final, vendo que também a interação e o compartilhar destas experiências entre todos nós são cruciais para enriquecer o nosso conhecimento coletivo e melhorar, sem dúvida, a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Ao longo deste nosso webinar, também peço-vos que vão colocando as questões que vos forem surgindo no bate-papo, para que no final da exposição do Sr. Enfermeiro possamos fazer uma troca de opiniões e esclarecimentos de qualquer dúvida que possa surgir ou que tenha ficado menos esclarecida, ou mesmo que nem tenha sido abordada, e que possamos, de alguma forma, darmos aqui uma visão também um bocadinho diferente. Desde já, muito obrigada pela vossa presença e dedicação que demonstraram em relação ao tema que hoje nos aqui reúne.
E agora, sem mais demoras, vou passar a palavra depois ao senhor enfermeiro Tiago Cunha, que está connosco desde a primeira sessão deste ciclo de webinars, que já vamos na terceira, não é? E que tem um vasto currículo, do qual eu vou fazer apenas uma pequena resenha. Ora bem, assim sendo, o senhor enfermeiro é um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação crónica e na área também da enfermagem à pessoa em situação crítica. Para além disto, possui também competência acrescida e avançada em gestão e competência acrescida e diferenciada em enfermagem oncológica. Também, ainda, possui a competência acrescida diferenciada em enfermagem, em prevenção e controle de infecção, como não poderia deixar de ser. É doutorando em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, no mestrado de infecções em cuidados de saúde e também no mestrado possuindo também o mestrado em enfermagem médico-cirúrgica. Além de tudo isto, também possui uma pós-graduação em enfermagem oncológica, outras pós-graduações em infecções relacionadas com os cuidados de saúde e também ainda uma pós-graduação em gestão de serviços de saúde. Bem-vindo, Tiago, o palco é seu. Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer ao digníssimo bastonário, o enfermeiro Luís Barreira, e também à vice-presidente do Conselho Diretivo, a senhora enfermeira Ana Fonseca, também à presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional Sul, a senhora enfermeira Tânia Soares, e obviamente à senhora enfermeira, a Anabela Antunes, membro do Conselho de Enfermagem. Vou então, se não se importam, começar a partilhar o PowerPoint. Só um momento. Não é aqui ainda, peço desculpa. Ora, como sabem, esta apresentação enquadra-se no ciclo de webinars de prevenção e controle de infecção e resistência aos antimicrobianos, e a temática de hoje será boas práticas na prevenção e controle da infecção. Optámos por dividir esta apresentação em 3 momentos. Primeiro, fecho de intervenção em prevenção e controle de infecção. Posteriormente, vamos abordar um pouco da higiene ambiental e também um pouco do processamento de dispositivos médicos. Relativamente aos fechos de intervenções, dividimos também a apresentação em 3 partes. Vamos primeiro abordar a história das bundles, depois vamos falar sobre as bundles que nós temos implementadas em Portugal e, finalmente, quais são os seus desafios à sua implementação. Uma das ferramentas que nós temos disponíveis para a prevenção das infecções associadas aos cuidados de saúde são, sem dúvidas, as bundles, mas não é a única. Uma daquelas que quase todos nós conhecemos são as guidelines, ou as normas de orientação clínica. Tenho aqui alguns exemplos de algumas que são emanadas por organizações como a Organização Mundial de Saúde, o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos ou o National Institute of Healthcare Excellence do Reino Unido. Na prática, estamos a falar de uma coletânea de intervenções que foram provadas, são baseadas na evidência, foram obtidas muitas vezes através de revisões sistemáticas e às vezes até de meta-análises de revisões sistemáticas e que têm um suporte teórico muito forte, muito profundo. As bundles são algo ligeiramente diferente. O que é que na prática são? Elas surgiram em cerca de 2001 e foram fomentadas pelo Institute of Healthcare Improvement, que criou um conceito de bundle na área dos cuidados intensivos, em parceria com outras instituições. Na prática, o que é que são? São conjuntos de intervenções que são agrupadas e implementadas de forma integrada, em que o resultado da implementação dessas bundles é sempre superior ao efeito de apenas a adição de cada uma das intervenções que são separadas. Normalmente, estas intervenções, sempre baseadas na evidência, são geralmente no número de 3 a 5, embora também existam bundles mais alargadas. Eu estou a usar aqui o termo bundles porque é o termo original. A tradução que foi feita em 2015, quando elas foram implementadas em Portugal pela Direção-Geral de Saúde, foi de fecho de intervenções. Vão-me ouvir muitas vezes usar a palavra bundles. Por favor, compreendam que estou-me a referir a fecho de intervenções. Uma das características destas bundles é que a avaliação das mesmas é feita num contexto de tudo ou nada, ou seja, ou há um cumprimento estrito de todos os elementos do feixe, ou então considera-se que não houve o cumprimento desse mesmo feixe. Não há aqui o conceito de atingiu parcialmente. Ou é sim ou é não.
Isso tem vantagens e desvantagens. Por outro lado, estas bandas também permitem uma coisa importante que é a translação daquilo que é a evidência científica para a nossa prática clínica. E ter a certeza que aquilo que nós estamos a fazer tem um suporte teórico e que não é só boas ideias que eventualmente tenham vindo a ser passadas ao longo do tempo. As primeiras bundles do IHI são sobre a pneumonia associada ao ventilador e sobre o catéter venoso central, e posteriormente foram sendo construídas cada vez mais bundles noutras áreas. Estes elementos normalmente são descritivos e não são prescritivos. O que é que isto quer dizer? Elas são desenhadas de maneira que possam ser adaptadas ao contexto local onde elas vão ser implementadas e àquilo que é o julgamento clínico apropriado. Há certas coisas que têm de ser mudadas e têm de ser ajustadas, senão as bandas tornam-se pouco viáveis para serem implementadas. Relativamente àquilo que são as bandas nacionais, elas surgem inicialmente em 2015, fruto do programa Stop Infecção Hospitalar. Isto foi um programa que decorreu entre 2015 e 2018. É um programa que foi feito em parceria entre a Fundação Carlos Gulbenkian, que foi quem financiou o projeto, entre a Direção-Geral de Saúde, através do PPCIR, ou seja, do Programa de Prevenção e Controle de Infecção e Resistência aos Antimicrobianos, e também o Institute for Healthcare Improvement, que foi um parceiro-chave nesta implementação. E então as primeiras versões dessas bundles nacionais foram lançadas em 2015 e foram relativamente à prevenção de infecção do local cirúrgico, à prevenção de infecção urinária associada ao catéter vesical, à prevenção de infecção relacionada com o catéter vascular central e também à prevenção da pneumonia associada à intubação. Posteriormente, elas acabam por ser atualizadas em 2022, no momento em que em 2022 arranca o projeto Stop Infecção Hospitalar 2.0, que tem uma grande vantagem, que já tem todas as instituições que tiveram este aporte e que tiveram acesso a esta ferramenta de uma forma inicial e com um suporte muito grande, que permite que tivessem grandes resultados de implementação deste programa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o programa Stop Infecção Hospitalar, entre 2015 e 2018, conseguiu uma tarefa hercúlea que foi reduzir as principais infecções associadas aos cuidados de saúde em 50%, com a única exceção da infecção do local cirúrgico associada à cirurgia coloretal, que é realmente uma que, mesmo a nível europeu, tem tido um decréscimo mais ténue do que nós gostaríamos. Então, estas feias que nós temos, vou agora abordar cada uma destas de uma forma um bocadinho detalhada, mas não muito detalhada, a ideia é que as pessoas possam consultar. Elas estão presentes no site da DGS e podem ser consultadas. Temos então, vou começar pelo fecho de intervenções para a prevenção da infecção local cirúrgico. Estima-se que mais ou menos 70% das infecções local cirúrgico sejam evitáveis pelo uso de normas baseadas na evidência e nestes feitos de intervenção. Ela divide-se neste momento em três fases: a fase pré-operatória, a fase pré- e intraoperatória e a fase pós-operatória. Estes são os principais elementos desta bundle. Na fase pré-operatória, o rastreio da MRSA e os banhos na véspera e na dia da cirurgia com uma solução de conclorexidina. Na fase pré-intraoperatória é a não realização da tricotomia, antibioterapia profilática aplicada de forma adequada e manter a homeostasia do doente. E na fase pós-operatória, também a manutenção da homeostasia do doente e a execução do penso com uma técnica ascética. Relativamente à fase pré-operatória, existem algumas coisas que causam alguma dificuldade na implementação desta norma em algumas instituições, pelo menos na minha causam. Noutras, sei que estarão um pouco mais à frente. Obviamente, eu também estou à espera que quem neste momento esteja integrado no projeto Stop Infecção 2.0 provavelmente já terá alguns mecanismos e algumas ferramentas para poder ultrapassar estes problemas, e mais tarde ou mais cedo isso também vai acabar por chegar a todas as outras instituições que não fazem da parte do programa. Referimos então ao rastreio de Staphylococcus aureus medicina resistente, ou seja, o nosso conhecido MRSA, nas cirurgias que tenham risco para tal. Na presença deste tipo de micro-organismo, deve ser feita a realização antes da cirurgia. E, obviamente, os banhos com clorexina a 2%, exceto quando existe a contraindicação, que deve ser feita na véspera da cirurgia e no dia da cirurgia com uma antecedência de até 2 horas.
Na fase pré-intraoperatória, aquilo que se pretende é que não se realizem tricotomias por rotina. Devem ser feitas quando absolutamente necessárias e devem ser feitas antes da intervenção cirúrgica com máquina de corte único. Os clippers cirúrgicos, aquilo que nós vulgarmente chamamos a máquina de tricotomia. E deve ser dada a oportunidade ao doente para fazer cuidados de higiene, porque senão vamos ficar com uma pele cheia de pelos cortados que depois vão poder interferir com o local cirúrgico. Por outro lado, a profilaxia antibiótica cirúrgica, quando indicada, deve ser administrada nos 60 minutos anteriores à incisão cutânea, com exceção quando o antibiótico a ser utilizado é a vancomicina, que pode ir até aos 120 minutos. Por outro lado, também deve haver, no caso da cirurgia do cólon e do reto, uma preparação mecânica com uma adição de profilaxia oral, além da endovenosa que vai ser administrada já no intraoperatório. A antissépsia da pele deve ser feita sempre com uma solução antisséptica de cloroxina a 2% em álcool, cumprindo os tempos de secagem do mesmo, exceto quando contraindicando. Por outro lado, é necessário manter na fase pré e intraoperatória a homeostasia do doente, nomeadamente a normotermia com uma temperatura axilar ou auricular igual ou superior a 36 graus, ou seja, não queremos os doentes em hipotermia. Queremos manter uma norma glicémia com valores de glicemia capilar inferiores a 180 mg por decilitro e queremos manter uma saturação periférica de oxigênio igual ou superior a 95%. Durante toda a cirurgia, como é óbvio. Na fase pós-operatória, o que nós vamos querer é manter exatamente os mesmos parâmetros. Queremos manter os doentes aquecidos, com uma temperatura superior a 36 graus centígrados. Queremos manter uma norma glicémica nas 24 horas seguintes à cirurgia inferior a 180 mg por decilitro e queremos manter uma saturação periférica de oxigênio igual ou superior a 95%. Especialmente quando, obviamente, neste caso é quando há uma anestesia geral com intubação endotraqueal e de um doente que tenha função pulmonar normal. Se estamos a falar de um doente já com DPCO, se calhar vai ser muito difícil manter estes valores superiores a 95. Qualquer alteração a estes critérios deve ser devidamente justificada nos registros. Caso contrário, quem está a fazer a auditoria deve considerar que não foi cumprido este item da bundle. Deve também ser garantida a técnica cética na realização do penso. Como é que isto depois é avaliado? Eu vou-vos dizer quais são os indicadores que são colhidos em cada uma das bundles e depois vou-vos mostrar também qual é o instrumento da auditoria posteriormente. Relativamente à taxa de doentes com infecção local cirúrgico, aquilo que é feito o indicador é construído da seguinte forma: em numerador coloca-se o número de doentes submetidos a essa cirurgia no mês identificado e que se verifica infecção local cirúrgico, e o denominador é os doentes que foram submetidos a essa cirurgia neste mês identificado. A taxa de cumprimento do feixe básico ou suplementar é o número de cirurgias que foram realizadas em que todos os elementos foram cumpridos sobre o número de tal de cirurgias que foram realizadas neste mês identificado. E depois, isto pode ser feito na globalidade da norma, desculpa, da bundle, mas também pode ser feito por cada um dos itens. Isto é muito importante porque quando permite-nos perceber quais são os locais da bundle que nós temos de ter maior incidência para tentar corrigir. Por exemplo, podemos ter, imaginem que há uma situação qualquer em que não é possível fazer o rastreio da MRSA, mas podemos perceber se os outros elementos da bundle precisam de ser mais trabalhados ou se estão mais ou menos acautelados. E se nós não tivermos esta noção, acabamos por andar sempre ali uma pescadinha de rabo na boca e não conseguir cumprir aquilo que é necessário. Este é um exemplo do instrumento de auditoria clínica que está presente na própria norma, em que, como vocês podem ver, vocês têm cada uma das intervenções relativamente à fase e temos o sim ou não aplicado e onde é que foi colhida a evidência. A mesma coisa relativamente à fase pré e intraoperatória e depois da fase pós-operatória. Nas restantes bandas que vou apresentar, só vou apresentar apenas um exemplo do instrumento de auditoria clínica e não vou apresentar na totalidade. Mas é preciso compreender que, por vezes, é necessário haver um desdobramento deste instrumento, porque às vezes algumas perguntas poderão ter mais do que um item e pode fazer sentido à PPCida de cada um dos locais haver um desdobramento de cada uma das perguntas, em que, obviamente, se algum dos elementos mais desdobrados for considerado negativo, ou seja, não for cumprido, a pergunta mãe, digamos assim, é considerada também como não cumprida.
Normalmente, todos estes fechos de intervenções portugueses têm também uma coisa chamada as intervenções adicionais para a prevenção de determinado tipo de infecção. Neste caso, é para a infecção local cirúrgica, em que temos uma série de intervenções que não são tidas em conta na bundle, mas que são consideradas importantes para a prevenção de determinada infecção. Uma coisa que eu não disse no início, mas que acho que vale a pena mencionar agora. As bundles são normalmente 3 a 5 elementos e porque é que elas se distinguem também das guidelines? Enquanto que as guidelines tipificam uma série de intervenções que estão baseadas na evidência para a redução da infecção local cirúrgico, as bundles tendem a selecionar apenas 3 a 5 intervenções que são as mais custo-efetivas. Vamos imaginar que nós temos uma série de intervenções em que a intervenção A consegue reduzir de forma isolada a taxa de determinada infecção em cerca de 7%. E temos outra intervenção B que consegue reduzir em cerca de 20%. Se calhar nós temos de direcionar e dar mais prioridade àquilo que tem um maior impacto. E é por isso que as bundles não são, entre aspas, a totalidade das intervenções que podem reduzir a infecção local cirúrgica. Neste caso, do calo cirúrgico ou de outra infecção. Mas sim aquelas que são mais eficazes e que, como a gente já falou anteriormente, que quando utilizadas em conjunto são muito mais, têm um resultado superior do que a soma de cada uma das suas partes. Relativamente à norma 19/2015, que é o fecho de intervenções para a prevenção da infecção urinária, ela, neste caso, é a primeira norma que nós vamos aqui falar, que se divide em duas fases. Temos o momento da colocação do catéter vesical e o momento da manutenção do catéter vesical. Relativamente à colocação, a primeira coisa que nós temos de ter em atenção é que devem ser tidas alternativas à algalição e se elas foram ou não consideradas, por exemplo, disponibilizar um urinol para mais perto do doente, colocação do penrose, colocação de fralda, e só se não for possível haver uma alternativa é que se deve tomar a decisão de algaliar o doente. Escolher a algália com o menor calibre possível e depois de inserida deve ser enchido o balão com água estéril. Deve ser utilizada a técnica ascética durante todo o procedimento de algaliação. Antes, a higienização das mãos é obviamente fundamental antes da preparação do material e imediatamente antes de calçar as luvas estéreis com que se vai algaliar. Deve ser feita uma limpeza do meato urinário com soro fisiológico antes da algaliação, ou seja, não há neste momento evidência científica que justifique a utilização de desinfetantes ou de antissépticos antes da algaliação e deve ser utilizado um gel lubrificante estéril de uso individual que cumpra, que antes da, desculpem, que deve ser utilizado antes da algaliação e cumpra as instruções de utilização. Normalmente estes gelos lubrificantes, não todos, mas alguns deles até têm um pequeno anestésico local, que até facilita e torna um procedimento ainda menos desconfortável para o doente. Por outro lado, apenas para vos dar aqui uma indicação, existem contraindicações e indicações para a colocação do catéter vesical e os enfermeiros devem ter uma noção destas indicações. As indicações clínicas que são consideradas válidas é a retenção urinária aguda ou obstrução, a monitorização de débito urinário em doentes críticos, a utilização em procedimentos perioperatórios selecionados, em doentes incontinentes com vista à promoção da secreção de lesões ou de úlceras de pressão na região sagrada ou perineal, porque senão seriam difíceis de fazer o seu próprio tratamento. Também em doentes com imunização prolongada, nomeadamente os doentes politraumatizados, que podem ter uma coluna instável, múltiplas lesões traumáticas, como fraturas pélvicas, entre outras, e por outro lado, na promoção do conforto no fim de vida. Por outro lado, não são indicações para cateterismo musical, como um mecanismo de substituição dos cuidados de enfermagem nos doentes com incontinência urinária. Eu acredito que isto não seja frequente nas nossas instituições hospitalares, mas pode eventualmente, espero que não, mas pode eventualmente acontecer nas instituições nas ERPs, basicamente, nos vulgos lares de idosos. Também não pode ser utilizado como meio de utilização para colheitas de urina para culturas ou para zonas em doentes colaborantes, se forem doentes que estejam incontinentes, desculpem, não é incontinentes, que estejam inconscientes, etc., fará sentido, mas num doente completamente colaborante, há outras maneiras de fazer a colheita que não implicam uma algaliação. E por outro lado, no pós-operatório prolongado, sem indicações adequadas para a manutenção do catéter vesical. Isto porque, nós agora vamos abordar logo de seguida, na manutenção do catéter, uma das intervenções mais importantes é esta: avaliar diariamente a necessidade de manter o catéter vesical, que deve ser removido assim que possível. Parte-se do princípio que cerca de 12 a 16% dos doentes que estão internados nos nossos hospitais, durante o seu internamento, terão colocado um catéter vesical e sabemos que mais ou menos entre 3 a 7%, ou seja, com o risco de infecção urinária associada ao catéter vesical,
sobe cerca de 3 a 7% por dia, por cada dia da algaliação. Ou seja, por outras palavras, um doente que esteja internado 10 dias pode ter até um risco elevado de 70% de vir a ter uma infecção urinária associada ao catéter vesical. Outras intervenções que também existem no momento da manutenção. A colocação do saco coletor abaixo do nível da bexiga, sem as tocar no chão, de maneira que não haja um refluxo de urina para o interior da bexiga novamente, a partir do saco coletor. Deve-se manter sempre o sistema fechado e estéril e não deve haver a conexão a quebra da conexão entre a algal e o sistema de drenagem. Uma vez feita esta união, esta não deve ser desfeita e apenas em situações muito especiais é que deve ser feito e o enfermeiro deve sempre equacionar se não há um risco de contaminação desta algália, sendo às vezes necessário proceder mesmo à realgaliação do doente quando existe esta quebra desta conexão. Obviamente, antes de qualquer manipulação do sistema, deve haver uma higienização das mãos. O saco deve ser despejado quando necessário, não por rotina. Tendencialmente, aquilo que se aconselha é que o despejo deve ser feito quando o saco atinge cerca de 2/3 da sua capacidade. Obviamente é preciso usar aqui algum bom senso. Se eu tenho um doente que vai ser transferido ao hospital, como é óbvio, eu vou esvaziar o saco antes de fazer essa viagem, porque eu depois não vou saber exatamente quando é que o doente poderá fazer o esvaziamento desse saco. Cada vez que é feito o despejo do saco, deve ser por um reservatório, um recipiente limpo, sem que a torneira toque nas paredes laterais desse reservatório e deve ser feita uma desinfecção antes e depois com uma compressa com álcool etílico a 70%. Por outro lado, também deve haver uma higiene diária do meato urinário com água e sabão. Este é um exemplo do instrumento de auditoria clínica. Na minha instituição, nós achamos que, por exemplo, para o momento da colocação, apenas estas duas intervenções eram algo redutoras e aquilo que nós fizemos foi desdobrar cada uma destas intervenções em mais intervenções que facilitam a quem está a fazer a auditoria clínica a perceber como há de observar e como é que há de fazer o registro. Passando então agora para o fecho de intervenções para a infecção relacionada com o catéter vascular. Mais uma vez, como vos disse, vai-se dividir em duas fases: o momento da colocação do catéter vascular e o momento da manutenção do catéter vascular. Relativamente ao catéter vascular, temos então garantido treino e competência na avaliação e colocação do CVC. Deve ser realizada a higiene das mãos antes da colocação do CVC, realizar, obviamente, uma antissepsia da pele com clorexidina em solução alcoólica, cumprindo os tempos de secagem da mesma. Deve-se evitar sempre que possível o acesso femoral e deve-se usar barreiras de proteção máxima. Por outro lado, na manutenção, deve-se avaliar diariamente a possibilidade de remoção do CVC, quer nesta bundle, quer na bundle do catéter vesical. A avaliação diária é pelo mesmo princípio. Qualquer dispositivo invasivo, à medida que o tempo vai avançando, é um risco, é uma porta de entrada. E sempre que não houver necessidade de haver esta porta de entrada, neste caso, sempre que o doente não precise do CVC, este deve ser retirado o mais precocemente possível. Deve-se realizar a higiene das mãos antes da manipulação do CVC, descontaminando os pontos de acesso com antisséptico, realizar a técnica ascética na realização do penso e deve ser desenvolvido e mantido o treino e competência na manutenção do CVC por parte dos profissionais. Mais uma vez, o instrumento de auditoria clínica é este que está aqui presente, faz parte, é um dos anexos da norma que nós temos, e a ideia é ser avaliado, mais uma vez, tal como todas as bandas, naquele sistema de tudo ou nada, ou sim ou não, havendo sempre evidência de onde nós vamos buscar estes dados. Não esquecer que quem está a fazer estas avaliações, seja um elo de ligação que estará a colaborar com o PPCIRA, seja o PPCIRA da instituição, deve-o sempre fazer de uma forma bastante isenta, como se fosse um auditor externo. Porque o auditor externo, quando vier à instituição, nós, como elementos da instituição, podemos até querer aquela vantagem de eu até sei que os colegas fazem, vou-lhes dar benefício da dúvida, vou classificar o sim. Nós não o devemos fazer. Apenas devemos classificar se existe evidência para classificar. Dou-vos um exemplo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os meus colegas, relativamente à infecção local cirúrgico, fazem os banhos quando os dentes são admitidos de véspera, de acordo com o protocolo, com a clorexidina em solução aquosa, entre 2 a 4%, mas quando eles esquecem de fazer o registro, registar no processo clínico do doente, eu não posso considerar que foi feito. Relativamente peço desculpa, aos indicadores que são colhidos, relativamente à taxa de infecção da corrente sanguínea relacionada com o CVC,
O numerador é o novo número de casos mensais de infecção da corrente sanguínea relacionada com o CBC, sobre o número total de dias de exposição no mês identificado. Aqui não é propriamente os dentes que têm catéter central. O que nós vamos ver é os dias de exposição a CBC. Ou seja, num determinado serviço, eu por cada um dos dias vou ver quantos doentes é que possuem catéter venoso central. E no final, por exemplo, vou ter um número de 200 ou 300 dias de catéter venoso central. Um bocadinho maior, um bocadinho mais baixo, consoante o número de doentes e a tipologia dos doentes que têm, que estão internados, poderão ou não ter este dispositivo invasivo. Relativamente à proporção de adesão ao fecho de intervenção, o procedimento é semelhante. É o número de procedimentos de colocação de CVC no período identificado, em que são cumpridos todos os elementos do fecho, sobre o número de procedimentos de colocação de CVC. A mesma coisa se vai colocar com a mesma lógica relativamente aos procedimentos de manutenção e também ao número de elementos do fecho de intervenção que foram cumpridos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Relativamente a fechos de intervenções para a prevenção da pneumonia associada à intubação, temos então, divide-se neste caso em 5 intervenções: utilização de uma sedação ligeira, de preferência baseada na analgesia, realizar diariamente provas de ventilação espontânea aos doentes candidatos à extubação. A ideia é remover, obviamente, o dispositivo invasivo o mais precocemente possível, manter a cabeceira do leito elevada a um ângulo de aproximadamente 30 graus para reduzir a possibilidade de haver pneumonias de aspiração por haver refluxo gastroesofágico. E, por outro lado, realizar a higiene oral pelo menos 3 vezes por dia é importante porque estes doentes, como é óbvio, eles não conseguem fazer a sua higiene oral por si próprios e aumentar, não fazendo esta higiene oral, aquilo que nós estamos a promover é um aumento da flora microbiana da cavidade oral, havendo a possibilidade de deglutição de saliva, de poder vir a ser um meio para potenciar a existência da pneumonia associada à ventilação. Por outro lado, a pressão no balão do tubo ou da cânula endotraqueal deve-se manter entre os 20 e os 30 centímetros de água. Mais uma vez, este é o instrumento de auditoria clínica, que se divide, obviamente, por cada uma das 5 intervenções, novamente avaliado no sistema de auditoria de tudo ou nada. A nível dos indicadores, temos então taxa de incidência de pneumonia associada à intubação, o número de casos de pneumonia associada à intubação no mês identificado, sobre o número total de dias de intubação traqueal no mês identificado. E, por outro lado, a taxa de adesão da intervenção, ao fecho de intervenções de prevenção de pneumonia associada à intubação, o número de doentes intubados que foram realizadas de todas as intervenções, sobre o número total de doentes intubados nesse mês. A mesma coisa relativamente a cada um dos elementos da bundle. Quais são os desafios à implementação? Ora, o número ideal de intervenções da banda são de 3 a 5. Como vocês viram, por exemplo, na infecção local cirúrgica nós temos mais do que 5 elementos. Qual é o problema que nós aqui temos? Quanto mais complexa é a bundle, quanto mais elementos, mais pontos de falha temos. Podemos cumprir quase tudo, mas basta um deles não estar correto e nós temos uma não adesão à bundle. Como este sistema é tudo ou nada, não há adesões parciais, ou seja, eu até posso dizer, mas ele cumpriu quase tudo, mas falha um elemento, não há adesão. Agora, interessa-nos é perceber qual é aqueles que estão a falhar para podermos ter intervenções corretivas. Por outro lado, este tipo de ferramenta vai implicar um trabalho de proximidade com os serviços, compromisso e responsabilidades partilhadas. Como é óbvio, nós temos a necessidade de estar junto com os serviços e tentar perceber quais são as suas dificuldades e como é que nós podemos corrigir ou melhorar as condições estruturais que possam eventualmente existir e que possam dificultar a adesão à bundle, sejam estas de recursos humanos, sejam de falta de material, alguma instalação que falta, por exemplo, de suportes para os sacos coletores, qualquer outro tipo de indicador de estrutura, digamos assim, para depois conseguirmos colmatar isto. Por outro lado, há aqui uma oportunidade e uma necessidade de registros completos como, não só, mas também uma das fontes de evidência de cumprimento da bundle tem a ver com os registros. Estes registros têm de ser completos e bastante detalhados em alguns aspectos. Por outro lado, temos aqui uma oportunidade de desenvolver parcerias com as aulas de ligação, especialmente nas auditorias presenciais. Como é óbvio, os elementos da PPCIRA não conseguem estar presentes em todo o lado, muito menos quando há uma determinada há uma série de intervenções, por exemplo, a colocação do catéter vesical. Algumas são planeadas, mas a maior parte delas acontecem de uma forma não planeada. A não ser que os colegas telefonassem e a gente fôssemos a correr para fazer essas auditorias, a única maneira delas acabarem por ser feitas é
pelos nossos elos de ligação que estão em presença nos serviços. E isso permite criar aqui uma dinâmica de partilha e de aprendizagem contínua com os serviços e com os nossos elos de ligação. Agora vamos falar um pouco sobre a higiene ambiental. Apenas alguns conceitos. A higiene ambiental e o reprocessamento de dispositivos de uso múltiplo praticamente quase que mereciam um webinar só para eles próprios. Mas vamos aqui abordar de uma forma relativamente leve a parte da higiene ambiental. Vamos dividir a apresentação em 3 fases: conceitos, métodos de limpeza e definição de áreas críticas. Uma coisa que nós temos de ter presente é que a limpeza consegue obter uma redução de cerca de 50 a 80% dos micro-organismos nas superfícies que estão a ser higienizadas. E a desinfecção poderá chegar entre 84 e 99,9%. Ou seja, isto permite-nos, entre aspas, deixar uma área segura para o próximo doente, se é que me estou a fazer compreender. Limpeza é um processo de remoção de impurezas usando água e aditivos de limpeza, os detergentes ou, por exemplo, detergentes enzimáticos, enquanto que a destruição e inativação de micro-organismos normalmente não ocorre nem é pretendida. Dar-vos aqui um apontamento, digamos assim. Em 1959, o Sr. Herbert Sinner criou o ciclo de Sinner e que nos diz que a limpeza é constituída por 4 elementos que têm de estar em equilíbrio. Esses elementos são os quais? Temperatura, ação mecânica, produtos químicos e o tempo. E se nós queremos reduzir, por exemplo, a temperatura, ou o tempo, ou os químicos, vamos ter de compensar com um dos outros. Ou seja, há aqui um equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma superfície que não suporta elevadas temperaturas, eu ou vou ter de ter mais ação mecânica, ou vou ter de aumentar o tempo de higiene, ou vou ter de usar outro tipo de produtos químicos mais forte. Existem basicamente na limpeza de superfícies de forma diária 4 tipos diferentes de limpeza: a limpeza seca, a limpeza úmida, a lavagem de um passo e a lavagem de 2 passos. E normalmente estes tipos de limpeza diferenciam-se pela quantidade de água envolvida no processo. Na limpeza seca, o objetivo que ela tem é a remoção de resíduos sólidos nas superfícies, o lixo, o pó, etc. Que tipo de equipamentos é que nós utilizamos? Os aspiradores sólidos, os rodos e pá, suporte de franja com fibras eletrostáticas que não levantam pó, autorrevarredoras com filtragem. Na limpeza seca, normalmente é das coisas menos utilizadas nos hospitais, porque há sempre o risco de levantar pó. E aquilo que nós normalmente usamos, ou pelo menos privilegiamos, é a limpeza úmida. E a limpeza úmida que tem o mesmo tipo de objetivos, é a remoção de resíduos sólidos nas superfícies, como lixo, pó, etc. Mas nós vamos utilizar suportes em franja com pano umedecido, mopas horizontais pouco umedecidas e panos também pouco umedecidos. Se nós aumentarmos a quantidade de água, já conseguimos fazer outra coisa, que é a remoção de resíduos sólidos nas superfícies e também os nódulos agarrados às superfícies a lavar. E até podemos fazer a desinfecção através da lavagem de um passo. Normalmente o equipamento utilizado são mopas horizontais e panos de microfibras. Na lavagem de 2 passos, o que nós vamos fazer é mais ou menos a mesma coisa a nível de objetivos, mas o que é que nós temos? Vamos usar normalmente ou troca de mopas ou então mopas horizontais dupla fase, em que uma faz a lavagem e a outra faz a secagem. Podemos também usar panos de microfibras, autolavadoras, sistemas de duplo lado com mopas horizontais e também mopas verticais. Quer a lavagem de um passo, quer de 2 passos, o que se pretende é cobrir a superfície e lavar com fumo de água, que vai facilitar a interação entre os tensioativos que estão presentes nos detergentes e a suspensão da sujidade, de maneira a poder removê-la com mais facilidade. No processo de desinfecção, a ideia é reduzir o número de micro-organismos viáveis, resultando na destruição e inativação com vista a restaurar um objeto ou uma área para um estado qual já não possa representar um perigo infeccioso para o próximo doente. Normalmente de formas padronizadas e que existem evidência quantificável e da eficácia que é especificada. Normalmente, este processo inclui produtos químicos, digamos assim, que têm de cumprir uma série de normas que nos vão dar a sua eficácia bactericida, virucida, levirucida, esporicida. Por definição, o objetivo desta desinfecção não é eliminar germes que não são relevantes para a infecção, mas a redução definida do número de doenças patogénicas ou micro-organismos patogénicos que sejam facultativos. Ou seja, o objetivo não é esterilizar aquela área, é reduzir aqueles micro-organismos que podem ser relevantes para a infecção e para a transmissão de micro-organismos dentro das unidades de saúde.
Podemos dividir basicamente a desinfecção em dois tipos: a desinfecção de rotina ou dirigida, consoante o âmbito e o objetivo destas desinfecções. A desinfecção de rotina normalmente pretende restringir a transmissão dos micro-organismos durante o tratamento dos doentes. Se a limpeza e a desinfecção forem realizadas como só um processo de uma única etapa, qualificam-se como uma limpeza desinfetante. Por outro lado, a desinfecção dirigida eh, normalmente pode ser feita de acordo com a presença de uma contaminação visível, por exemplo, no caso de haver derrames, presença de sangue, de pus ou de outros líquidos ou de outros fluidos orgânicos. Há também a desinfecção terminal, que normalmente é feita após a alta de doentes infectados ou considerados colonizados, e também na presença de surtos ou de micro-organismos epidemiologicamente importantes. São micro-organismos que normalmente têm algum interesse epidemiológico porque causam doenças mais difíceis de tratar. Normalmente são constituídas por micro-organismos que já têm perfis de resistência mais difíceis de tratar, com mais resistência aos antimicrobianos, muitas vezes até com diferentes classes de antimicrobianos, como por exemplo, um exemplo que hoje em dia está muito na moda, por exemplo, as enterobacterales, que são produtores de carbapenemases. Muitas vezes, após estas desinfecções terminais, há certos momentos em que é necessário fazer biodescontaminações, que é uma forma complementar de desinfecção que deve ser sempre aplicada após a limpeza do espaço. Ou seja, não pode ser feita se o espaço onde o doente esteve antes não for limpo. Normalmente é obtida através da nebulização do agente químico, desinfetante, que permite a sua deposição nas superfícies e em locais de difícil acesso. Normalmente alguns deles permitem até no interior de equipamentos elétricos, computadores, ventiladores, monitores cardíacos, etc. Além desta nebulização, também existem outros que, por exemplo, usam a desinfecção do espaço através da utilização de radiação UVC. Eu aqui não vou abordar muito, é uma tecnologia que também existe. Cada vez é mais frequente, em algumas situações poderá ter um problema com as zonas de sombra. Ou seja, é necessário uma determinada exposição de radiação com determinado comprimento de onda na classe do espectro dos UVCs durante um determinado período de tempo a uma determinada distância. E muitas vezes é necessário que estes robôs ou que estas colunas de lâmpadas que produzem radiação UVC tenham de ser deslocadas dentro do próprio quarto. Quando nós estamos a falar da biodescontaminação por nebulização, os principais agentes químicos utilizados são o peróxido de hidrogênio, o ozono e o ácido hipocloroso. Esta norma europeia 17.272 de 2020 não tem este nome, obviamente, mas basicamente é a norma que podemos nos guiar para a validação de mecanismos de biodescontaminação por via aérea através da nebulização de produtos químicos. Relativamente ao peróxido de hidrogênio, é provavelmente aquele que é mais conhecido. As suas concentrações variam entre os 3 e os 35%. Ahm, Nas concentrações atmosféricas necessárias para fazer esta biodescontaminação, ele é tóxico para os humanos, por isso implica que a sala esteja, se retirem pessoas da sala, os doentes, técnicos, etc. Implica uma selagem do espaço para evitar a saída deste peróxido de hidrogênio, de maneira também a obter valores nas concentrações que são necessárias. Tipicamente nos valores de concentrações mais inferiores, entre os 13 e os 9 até aos 18%, estamos a falar dos 140 ppm e normalmente quando atingimos concentrações de 35%, acabamos por atingir os 400 ppm. A ocupação deste quarto, ou seja, durante o período, para além da mobilização em que é necessário haver uma degradação deste peróxido de hidrogênio nos seus constituintes, ou seja, água e oxigênio, pode demorar entre 3 horas até ser overnight, ou seja, até ao dia seguinte. Depende da tecnologia utilizada. Existem alguns equipamentos que têm arejadores e que têm também catalisadores no seu interior que permitem uma degradação mais rápida deste peróxido de hidrogênio. Por outro lado, nós temos alguns outros equipamentos que não têm, então precisam de maior tempo para haver uma degradação natural deste peróxido de hidrogênio. Como vantagens e desvantagens, é algo oneroso que implica uma contratação muitas vezes de um fornecedor de serviços externos se este serviço não estiver internalizado. Existem instituições que têm equipamento próprio, têm equipas próprias e que podem o fazer de uma forma rápida. Outros, que é o caso da minha instituição, quando é necessário fazer, é necessário contactar uma empresa que faz um serviço externo, que é necessário agendar e vir cá. Qual é o problema? Às vezes eu preciso de um quarto
com alguma brevidade, mas o quarto ainda não está disponível porque, por exemplo, ou ainda não foi possível contactar a empresa, ou a empresa ainda não chegou, ainda não conseguiu fazer essa biodescontaminação. As concentrações superiores a 35% já têm a ação esparicida. Eu tenho ideia que alguns fornecedores dizem que os 18% têm ação esparicida, mas aquilo que normalmente nós utilizamos com umas certezas maiores de ação esparicida é os 35%. Normalmente, este é o nosso go-to quando nós temos de fazer a biodescontaminação de um quarto onde tivemos um doente com agentes por lado, nomeadamente quando existem infecções por Clostridium difficile. O ozono também é outro dos produtos químicos que estão a ser utilizados, implica também a selagem do espaço para evitar a saída deste produto químico, do ozono. No final, existe apenas um discreto cheiro ao ozono, que normalmente não é incomodativo, mas as pessoas que podem notar esse cheiro. Tem uma vantagem, não utiliza reagentes, ou seja, é apenas necessário haver água e haver eletricidade através de uma criação digamos, de uma descarga elétrica de elevada voltagem à criação do ozono, que passado algum tempo vai acabar por se degradar novamente em oxigênio, por isso não deixa resíduos. A ocupação do quarto, eu tenho a ideia que é cerca de 3 horas, depende um bocadinho de fabricante para fabricante. É, mais uma vez, algo oneroso que implica a contratação, normalmente, de um fornecimento de serviços externos, se o serviço não estiver previamente internalizado. Outra solução é a utilização do ácido hipocloroso, que normalmente é feita através da utilização de uma solução que tem hipoclorito de sódio e também tem cloreto de sódio ativado. Não implica a selagem do espaço, apenas implica a fechagem da porta, digamos assim, mas não é necessário andar a selar todas as frinchas, digamos assim. Não é tóxico, permite a entrada no espaço ainda durante o decorrer da mobilização, deixa um cheiro a cloro. O cheiro é semelhante quando nós estamos numa piscina pública, digamos assim. A ocupação do quarto é cerca de 30 minutos, que normalmente é o tempo de nebulização. Varia um bocadinho consoante a volumetria do espaço que nós queremos biodescontaminar. Permite a ocupação do quarto logo após essa nebulização. É pouco oneroso, estamos a falar de, para um quarto com 2, 3 camas, cerca de 7 euros por cada uma das biodescontaminações, se já tiver sido adquirido o nebulizador. Também existe a possibilidade de haver uma contratação de um serviço de um fornecedor de serviços externos, ou então, como algumas instituições fizeram, a internalização desse próprio serviço. Relativamente à definição daquilo que são áreas críticas, a extensão e a medida daquilo que é necessário limpar e daquilo que é necessário desinfetar é realizado e é determinado, acima de tudo, porquê? Pela probabilidade de contacto direto, pela possível contaminação com agentes patogénicos desse espaço e pelo grau de imunossupressão que seja clinicamente relevante dos doentes que estarão nesses espaços, digamos assim. Dou-vos aqui algum exemplo da classificação de zonas a limpar por grau de risco infeccioso. Isto é retirado de um exemplo de um caderno de encargos de um procedimento concursal para contratação de serviços de limpeza, em que temos basicamente dividido em 3 graus, em que existem as zonas de maior risco infeccioso, que normalmente são zonas que compreendem pelo menos uma das seguintes situações: presença de doentes altamente suscetíveis de contrair infecção, por exemplo, doentes submetidos a transplantes de medula, doentes submetidos a transplantes de outros órgãos sólidos, atividades laboratoriais de maior risco infeccioso, preservação de condições para procedimentos e manutenção de esterilização de materiais, como, por exemplo, salas de operações, centrais de esterilização, a unidade de processamento de dispositivos médicos de uso múltiplo, que é o novo nome, unidades de cuidados intensivos, quartos de isolamento, centrais de colheitas, salas de endoscopia, algumas salas laboratoriais e a sala de autópsias. Temos depois, no grau 2, áreas com pelo menos uma das seguintes características, que obviamente têm um risco de infeccioso intermédio. Sítios onde existe a presença de doentes, quando existe uma elevada concentração ou movimentação humana ou de cargas limpas, alimentação, cargas sujas, resíduos, roupa, etc. E, obviamente, existem atividades de contaminação, normalmente requerendo múltiplas utilizações de água. São exemplos destas áreas: gabinetes de consulta, salas de espera, corredores, átrios, elevadores, monta-cargas, salas de visitas, instalações sanitárias, cubículos de despejo, e para não estar aqui a amassar, zonas de logística, instalações, etc. Por outro lado, existem algumas zonas que praticamente não têm movimento e essas têm um risco muito baixo de infeccioso. São exemplos: gabinetes médicos, gabinetes administrativos, diários de pessoal, bibliotecas, corredores, zonas basicamente em que o risco infeccioso é reduzido. Agora, relativamente ao reprocessamento de dispositivos médicos.
Vamos dividir a nossa apresentação novamente em 3 pontos: limpeza, desinfecção e esterilização. É importante perceber qual é a classificação dos dispositivos médicos e dos equipamentos de acordo com o risco de infecção. Isto foi algo que foi criado por Spalding nos anos 60, digamos assim, e que divide em 3 níveis de risco consoante aquilo que nós estamos a falar. Vamos começar de baixo para cima. Baixo risco ou não crítico são dispositivos que entram em contato com a pele íntegra ou que não entram em contato com o doente. Para estes, normalmente o tipo de contaminação recomendada é a limpeza ou uma desinfecção química de baixo nível. Estamos a falar de estetoscópios, arrastadeiras, braçadeiras, marquesas, camas doentes, etc. Normalmente, esta desinfecção química de baixo nível pode ser feita até com aqueles toalhetes de limpeza e desinfecção rápida, que normalmente tem um produto combinado, que é um detergente e um desinfetante. Muitas vezes esse desinfetante é à base de compostos de harmónio quaternários, outras vezes é com peróxido de hidrogênio, mas também em concentrações relativamente baixas. Por outro lado, onde existem níveis de risco intermédio ou semicrítico, estamos a falar de dispositivos que já entram em contato com mucosas ou pele não íntegra. Normalmente, estes podem, consoante aquilo que nós desejarmos, podem necessitar ou de esterilização ou uma desinfecção química de alto nível. Estamos a falar de materiais de terapia respiratória, estamos a falar de endoscópios, lâminas de laringoscópios e tubos endotraqueais. E quando existe um risco elevado ou crítico, estamos a falar de doentes que entram em contato com o sistema vascular e com tecidos estéreis. Tipicamente, aqui é necessário sempre a esterilização. Estamos a falar de implantes, de instrumentos cirúrgicos, de agulhas, de sistema de tesouros, seringas, tudo aquilo que normalmente está em contato com o acesso vascular e entram em cavidades estéreis. Agora, para fazer o reprocessamento destes dispositivos médicos de uso múltiplo, atenção que eu não estou aqui a mencionar os dispositivos médicos de uso único, que existem algumas instituições em determinados dispositivos médicos de uso único que pretendem e acabam por fazer o seu reprocessamento. É um assunto algo sensível, porque normalmente um dispositivo médico que é desenhado para ser de uso único não está pensado, ou seja, não é desenhado para que possa ser processado eh, posteriormente. O que significa que muitas vezes é preciso ter uma especial atenção e ter muitas vezes um processo que seja validado que permita fazer o reprocessamento destes dispositivos. Por isso, eu apenas vou falar dos reprocessamento dos dispositivos médicos de uso múltiplo. Por exemplo, ferros cirúrgicos. É um exemplo clássico disto. Primeira coisa que é necessário fazer é haver uma limpeza. É um processo que inclui lavagem, o enxaguamento e a secagem dos dispositivos médicos, podendo este ser manual ou mecânico. Mais uma vez, vou-vos falar novamente do círculo de Skinner, em que nos diz que a limpeza é constituída por 4 elementos que têm de ser equacionados e que funcionam em harmonia e balanceados. A lavagem pode ser mecânica, que é sempre preferível, pois garante a uniformização do processo, a eficiência da lavagem, reduz o risco para os profissionais que manuseiam estes materiais e permite-se associar a desinfecção à lavagem sempre que for necessário. E depois temos, por outro lado, a lavagem manual, que obviamente não nos vai garantir uma uniformização do processo, implica um local próprio, a utilização de EPIs por parte dos profissionais e uma técnica correta para evitar a formação de aerossóis, por exemplo. Lembrem-se uma coisa, as máquinas tendencialmente trabalham da mesma maneira à segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E não variam consoante o seu humor, consoante os problemas pessoais que têm, consoante o seu estado de saúde ou de doença, a forma como descontaminam e como fazem a lavagem. Por isso, sempre que possível, os processos devem ser automatizados. Por outro lado, a desinfecção é um processo que permite a destruição de maior parte dos micro-organismos patogénicos e que, quer por ação física ou química, reduz o seu número entre 90% a 99%, dependendo do nível de desinfecção realizado, que pode ser alto, intermédio ou baixo. Recorre normalmente a processos físicos ou químicos, físicos, por exemplo, a exposição ao calor úmido, o caso da pasteurização, e a utilização de produtos químicos, por exemplo, o caso dos desinfetantes. Estes têm um problema que é um potencial risco para o meio ambiente, para a saúde do trabalhador e do utente, devido à toxicidade dos resíduos que eventualmente possam permanecer no dispositivo médico. A desinfecção química de baixo nível destrói a maior parte das bactérias vegetativas, exceto o Mycobacterium tuberculosis, alguns vírus, alguns fungos, vírus lipídicos, perdão, e alguns não lipídicos, não conseguindo destruir esporos bacterianos. Um exemplo, por exemplo, será o álcool a 70 graus, que quando é utilizado com fricção, a utilização, como já tínhamos falado ainda há pouco, os compostos de harmónio quaternários e os derivados do cloro a baixas concentrações, a cerca de 150 ppm.
partes por milhão. Relativamente à desinfecção de nível intermédio, esta já consegue um pouco mais do que a anterior, ou seja, já destrói todas as bactérias vegetativas, incluindo o Bacterium tuberculosis, fungos, vírus lipídicos e alguns não lipídicos, mas não destrói esporos. Por exemplo, o álcool acílico a 70 graus, por imersão, cumprindo os tempos adequados, a utilização do álcool isopropílico a 70 ou 90%, a utilização de fenóis, iodóforos e derivados do cloro a 1000 ppm. E, finalmente, a desinfecção de alto nível, que vai destruir todas as bactérias vegetativas, fungos, vírus, mas não destrói todos os poros. A maior parte deles sim, mas não é garantido para todos. Aqui temos os exemplos, tipicamente o orftaldeído a 0,55%, o peróxido de gênio a 3%, o ácido paracético a 0,33%, o glutaraído a 2% e os derivados do cloro a 10.000 ppm. É aqui na desinfecção de alto nível que nós enquadramos, nomeadamente, o reprocessamento do material de endoscopia, dos endoscópios. Pode ser feita através do reprocessamento automático de endoscópios ou através de um reprocessamento manual. Mais uma vez, sempre que é feito o reprocessamento matemático, permite-nos ter rastreabilidade, validação do processo e dá-nos mais garantias do que o reprocessamento manual. Finalmente, para além da desinfecção, temos também a esterilização, que é um processo que permite a destruição ou eliminação dos micro-organismos com uma probabilidade de sobrevivência do micro-organismo que seja inferior de 1 para 1 milhão. Recorre normalmente a processos físicos ou químicos. Físicos, o calor seco normalmente não é utilizado, mas pode também ser utilizado o vapor soterrado sob pressão, que normalmente é utilizado nos dispositivos médicos que são resistentes ao calor, mas existem também uns que são termoláveis e estes têm de utilizar outro sistema. A nível do vapor soterrado por pressão, temos dois mecanismos principais, que é o autoclave por deslocamento de gravidade e o autoclave de pré-vácuo. Relativamente à radiação, também pode ser utilizado como um mecanismo físico para a esterilização. Todos nós sabemos que a maior parte dos catéteres nossos centrais e outro equipamento médico normalmente é esterilizado por radiação. Até há pouco tempo nós tínhamos uma unidade de radioesterilização no Instituto, faz parte do Instituto Superior Técnico, que tem mesmo um laboratório de radioesterilização localizado na Bubadela. Relativamente à esterilização com procedimentos químicos, os aldeídos, o ácido paracético pode ser utilizado, mas também alguns processos que são parte física e parte químicos, como o peróxido de hidrogênio. Quase todas as pessoas que trabalham no reprocessamento de dispositivos médicos de utilização múltipla já ouviram falar do Sterrad, que utiliza o peróxido de hidrogênio no estado de plasma, mas também o peróxido de hidrogênio em vapor, como por exemplo o VPRO, que é um equipamento de um fabricante que é Steris, por exemplo. E uma coisa um pouco mais antiga, que implicava também um arejamento, que tinha alguns riscos, que era o óxido de etileno, que normalmente estes tipos de esterilizantes físicos e químicos estão associados a processos de baixa temperatura. Normalmente estamos a falar de material de endoscopia flexível, que muitas vezes são termoláveis, e então nós não podemos correr o risco de os submeter a um vapor soterrado sob pressão, que tem uma temperatura mais elevada, tem custos mais baixos, mas por outro lado também degrada mais o material. E agora, em jeito de conclusão, relativamente às boas práticas na prevenção e controle da infecção, chegamos a uma conclusão que temos várias ferramentas, como as bundles, a higiene ambiental ou o reprocessamento dos dispositivos médicos, e todos estes podem ser utilizados por quem está nas PPCs e por quem está nos serviços para nos ajudar a fazer uma prevenção e um controle de infecção. Não existe um único sítio, um único elemento destas ferramentas que seja mais importante que os outros, têm de ser utilizados com contrapenso e medida. Eu posso aplicar uma banda de uma forma espetacular, mas se eu não tiver higiene ambiental na minha instituição, não vou conseguir ter uma boa prevenção e controle de infecção. E a mesma coisa acontece se falhar, quer o reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo. Estou agora aberto a todas as questões que possam colocar. Agradeço a todos a vossa presença. Deixo-vos aqui com algumas das referências que foram utilizadas ao longo da apresentação, além daquelas que já foram aparecendo em alguns dos slides. Obrigado a todos. Muito obrigada, enfermeiro Tiago, pela sua excelente apresentação, que muito nos gratificou e que penso que ao longo deste tempo ficou bem claro que a prevenção e o controle das infecções representam um desafio complexo, mas que é absolutamente vital neste mundo que cada vez mais enfrenta os problemas da resistência
aos antimicrobianos, como é evidente. Pronto. Eu penso também que realmente na sua preleção os feixes de intervenção discutidos sublinharam a necessidade de uma abordagem multifacetada e integrada, que também não se trata apenas de implementar uma estratégia única, mas sim de articular várias medidas que, no seu conjunto, no fundo, vão formar uma rede de proteção, não é? Exatamente. A proteção vai desde a prática básica da higienização ambiental, da lavagem das mãos, depois ao reprocessamento do seguro dos dispositivos médicos, em que cada um elemento desta tríade vai desempenhar também um papel crucial na salvaguarda dos nossos doentes e na mitigação dos riscos da infecção nasociliares. E quando estava a fazer a sua preleção, eu fui pedindo aos colegas realmente que colocassem algumas questões e não foram muitas, mas aqui algumas que fomos vendo. Uma delas questiona-nos como fazer a lavagem e desinfecção do habitual insuflador manual, o AMBU, não é? O colega perguntou-nos realmente como fazer a limpeza deste instrumento de trabalho que é fundamental no nosso dia a dia, na prática do doente emergente, e que muitas vezes precisamos dele com uma certa rapidez e que vai passando de doente para doente, não é? Pronto, uma das questões é essa. Uma outra questão que nos foi colocada aqui também pela colega Catarina Fernandes foi que, relativamente à pesquisa de MRCA pré-cirurgia, caso o resultado seja positivo, pode ser realizada a cirurgia? E também nos questiona como proceder nas situações em que não se consegue assegurar o resultado atempadamente antes da cirurgia. Foram duas das questões que nos foram colocadas aqui. Posso começar já com essas duas? Papo, acho que sim, Vou começar com a da MRSA, depois vou falar do AMBU. com certeza. Mas antes de começar, queria dizer uma coisa que se calhar não deixei claro ao longo da apresentação. E o que é que eu quero deixar? Desculpe, Tiago, só uma coisa. Também há aqui um colega que refere que não conseguiu ouvir bem as indicações no uso do peróxido de hidrogênio. E se podias repetir Claro também, que sim, claro que sim. está bem? Então, primeira coisa, eu penso que eu se calhar não o frisei o suficiente, mas eu espero que fique claro que o papel do enfermeiro em todos estes itens é extremamente importante. Vocês devem ter-se apercebido, uma boa parte de cada das intervenções dos feixes são de responsabilidade direta dos enfermeiros. Sem dúvida que são feixes multidisciplinares, mas tem muita coisa que é responsabilidade dos senhores enfermeiros. A mesma coisa se passa relativamente à higiene ambiental. A higiene ambiental, eu penso que se calhar não é focada da maneira como deveria ser na formação contínua, mas a higiene ambiental dos espaços das enfermarias, por exemplo, a responsabilidade ou seja, acaba por ser feita muitas vezes pelos técnicos auxiliares de saúde, os anteriores designados por assistentes operacionais. E nós temos de lembrar que eles estão sob a nossa supervisão. Nós temos de saber minimamente como é que é feita a limpeza, perceber minimamente como é que ela decorre, para poder orientar o trabalho ou supervisionar o trabalho desses assistentes técnicos auxiliares de saúde. E relativamente ao reprocessamento de dispositivos, obviamente que a preparação destes equipamentos, quando eles estão a ser, a preparação para o seu transporte, para a unidade de processamento de dispositivos médicos de uso múltiplo, antigamente aquilo que a gente chamávamos centrais de esterilização, é feita por enfermeiros e, obviamente, que todo o trabalho é supervisionado por enfermeiros durante essa mesma unidade. Agora, falando sobre o MRSA. Neste momento,
não existem todas as instituições, mas existem alguns métodos de biologia molecular que permitem que estes rastreios sejam feitos relativamente depressa. Nomeadamente, boa parte das técnicas que eu conheço, o resultado laboratorialmente depois da amostra entrar na máquina é dado em cerca de 2 horas a 3 horas e meia, consoante o fabricante e consoante o kit. Depois, obviamente, que isto vai sempre obviar é o tempo em que é colhido, o tempo que demora e fica à espera do estafeta para levar até ao laboratório, etc. E realmente, quando nós não temos um resultado que seja rápido, obviamente, o problema que nós temos com o rastreio do MRSA é o seguinte: muitas vezes ele pode condicionar o mapa operatório e por isso é que às vezes não está a ser implementado da forma que nós quereríamos. E vamos imaginar que o resultado é positivo. Deve ou não fazer-se a cirurgia? Aqui vai depender muito de uma análise do clínico, ou seja, a equipa médica vai ter de perceber se isto é uma cirurgia que tem um elevado risco ou não de infecção causado pelo MRSA. E este doente, independentemente ou não de se avançar para a cirurgia, que o ideal seria aguardar e fazer a descolonização e depois avançar para a cirurgia, este doente tem de fazer essa descolonização, que é um fator de risco para este doente ter uma infecção local cirúrgico, por isso este doente deve ser descolonizado. O ideal era aguardar. No mundo perfeito, no pré-operatório, este doente devia fazer o screening para o MRSA e, se tivesse resultados positivos, devia fazer a descolonização, validar que fez a descolonização e depois ser admitido para cirurgia. Eu também trabalho numa instituição em que os doentes dão entrada no turno da manhã para serem operados no período da tarde. E sei que se for feito o rastreio e é positivo, de repente há buracos no mapa operatório que ninguém quer. Não quer o doente, não quer a instituição e não quer a equipa médica. E não quer a equipa de enfermagem também, como é óbvio. Relativamente às indicações do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, de acordo com o fabricante, é para usar em tudo. Pronto, ou seja, quando o doente tem alta, devia-se usar peróxido de hidrogênio. A questão é, pelo facto de ser mais oneroso, tendencialmente nós costumamos utilizar quando temos, neste caso, de micro-organismos esporulados. Vamos imaginar agora uma instituição que usa o peróxido de hidrogênio a concentrações mais baixas ou concentrações mais elevadas, mas tem uma equipa interna. Faria sentido ser utilizado quando existe alta de doentes com micro-organismos epidemiologicamente importantes. Vamos imaginar um doente que é portador ou que esteve numa infecção com enterobacterales, produtor de carbapnemases. Eu gostaria que fosse feita uma biodescontaminação com vapor de peróxido de hidrogênio. O vapor de peróxido de hidrogênio permite-nos uma redução, de acordo com aquilo que é dito pelos fabricantes, uma redução de log 6, que seria é quase que uma esterilização. Não podemos usar esse termo a nível de um espaço físico ou do ambiente, porque nós também não conseguimos controlar tão bem o processo de limpeza e desinfecção prévio, como nós podemos, obviamente, no reprocessamento de um dispositivo médico, mas permite-nos ter uma segurança muito maior em garantir que há aqui uma quebra da cadeia de transmissão de infecção entre o doente que estava infectado e o próximo doente que se vai datar naquele espaço. Espero ter sido claro. Penso que sim, que esclareceu o colega. E temos aqui mais umas questõezinhas. Claro, vamos. Temos tempo. A nossa colega Rita Alves, pronto, agradece realmente o conteúdo todo da formação e diz que gostaria de saber se a aplicação do ácido paracético está indicado para o reprocessamento do videocitoscópio e de que forma é que deve ser aplicado. Eu estava-me a esquecer do Ambu, já lá vamos. Relativamente ao videocitoscópio, eu presumo que sim. Eu vou usar uma analogia, ou seja, obviamente que cada um destes equipamentos, o seu reprocessamento deve sempre cumprir as normas do fabricante e devemos cumpri-los, mas não seja por uma questão de garantia. Eu vou usar a analogia dos broncofibroscópios e dos colonoscópios que são feitos na nossa instituição. O nosso sistema de reprocessamento, com a máquina de reprocessamento automático de endoscópios, usa o ácido paracético. Depois de serem retirados dessas máquinas, são colocados nos medical cabinets, que têm basicamente, são os armários, que têm ar medicinal filtrado e que, salvo erro, se não me engano, conseguem manter em condições de utilização durante 72 horas. Pronto. E, neste caso, nós usamos cá o ácido paracético. Nós também fazemos as citoscopias na nossa consulta de urologia,
Quando são os citoscópios que são de utilização múltipla, eles vão à nossa unidade de esterilização e são reprocessados, como habitualmente, mas neste momento temos um sistema diferente que aquilo chama-se One Sheath. Aquilo basicamente é uma espécie de uma manga que é colocada por cima do citoscópio, e depois de haver, ou seja, entre doentes é removida essa manga e é colocada uma manga nova e é feita uma limpeza com um toalhete que permite fazer uma limpeza de desinfecção de baixo nível. Quando existe contaminação, nós temos um kit que foi recomendado pelo fabricante que permite fazer uma desinfecção de alto nível. Também é à base de toalhetes, mas que permite fazer isto. Por isso, eu não lhe consigo garantir a 100% no seu caso se esses videocitoscópios podem ser utilizados com ácido paracético. Acho que isso deve ser perguntado ao fornecedor para ter a certeza do que é que ele recomenda, mas de uma forma um bocadinho não informada, eu diria que o ácido paracético pode ser uma solução, mas é sempre necessário confirmar. Relativamente é a primeira vez que me fazem a pergunta como fazer essa descontaminação. Ahm, eu não tenho 100% de certezas. Recomendo ao colega que tente falar ou com a PPC do seu local de trabalho ou então com a unidade de esterilização, porque eu sei que o material de anestesia, normalmente, quando vai à esterilização, nas máquinas tem um programa próprio para não danificar esse material, e eu não tenho 100% de certeza se ele é necessário esterilizar ou não. É possível que sim. Se for necessário fazer uma descontaminação rápida deste equipamento para uma utilização imediata, eu penso que depois de uma lavagem, eu penso, lavagem com água e detergente, e um enxaguamento adequado e uma secagem, eu acho que não seria desadequado utilizar uma fricção com álcool a 70%. Mas, atenção, por favor, valide o procedimento dentro da sua instituição. Sim, porque também dentro de cada instituição existe um manual, Exatamente. não é, da BCCIRA para que possamos todos Exatamente. ter a mesma Se não houver linha uma de oportunidade aplicação, de não é? não havendo esse procedimento, se calhar é uma oportunidade de ser criada essa instrução de trabalho, Exato, que normaliza esse procedimento. claro. Também temos aqui uma outra questão, que a colega questiona se, em relação aos doentes cirúrgicos, além dos casos do MRSA, que é questionado e verificado se realmente há presença do mesmo, se também isso está direcionado também para os KPCs, se também se faz essa pesquisa no pós-cirúrgico. Primeira coisa, saiu uma norma da DGS, eu não lhe sei dizer o nome de cor, infelizmente, mas que basicamente faz uma avaliação do risco infeccioso para enterobacterial produtores de carbapenemas e para o MRSA na admissão hospitalar. Que, quando o doente é admitido, deve fazer o rastreio de MRSA e de enterobacterial produtores, produtores de carbapenemases. A vulgo, as enzimas é KPC, que é a carbapenase de Klebsiella pneumoniae. Estamos a falar da INT, estamos a falar da Nudella metalobactamase, estamos a falar da Oxa 48, oxacetonase 48, etc. Qual é o problema que nós temos? Como é que nós descontaminamos um doente que seja portador de enterobacteriales produtores carbapenemases? Não há procedimento de descontaminação atual. Normalmente, e a própria norma considera que estes doentes se mantêm colonizados e que devem ser tratados como potencialmente infecciosos durante um ano. Aquilo que se pensa é que, ao retornar ao domicílio, o doente vai haver um switch da flora microbiana hospitalar, multiresistente, por uma flora que seja multissensível. E que isto demora cerca de um ano. Por isso é que os doentes que nestes rastreios sejam considerados positivos não devem fazer novos rastreios até passado um ano. Qual é o problema que temos aqui? Se eu fizer este rastreio de admissão e o doente é positivo, eu vou ter de operar este doente, que eu não vou poder esperar durante um ano para que o doente deixe de ser portador. Aquilo que vou ter de saber é que, provavelmente, se o doente desenvolver uma infecção e se eu necessitar de fazer uma antibioterapia empírica, já sei que posso contar que tenho de ter cobertura para este micro-organismo. Existem algumas ideias para fazer descontaminação destes doentes, nomeadamente para favorecer estes switches da flora microbiana com transplantes de fezes, mas é tudo ainda muito teórico, não vale a pena a gente pensarmos nisso, está bem? Ou seja,
O MRSA, neste momento, nós temos uma possibilidade de intervir e fazer o processo de descontaminação, que implica os banhos com uma solução com clorexidina e a utilização de mucipirocina nasal. Relativamente aos enterobacteriais introdutores de carbapenemases, nós não temos como descontaminar estes doentes. Pronto, também tinha aqui uma questão que era qual era o tempo entre o rastreio do MRSA e a cirurgia. Penso que já está. Depende, depende. Lembrar que normalmente o processo de descolonização, eu tenho a ideia que demora, são 5 dias de banhos, o que significa que o ideal era na semana prévia à cirurgia poder fazer o rastreio para se poder saber. Atenção, nada nos impede que uma semana antes, que entretanto o doente não se contamine, mas não vamos pensar nisso, Claro. Uhum. está bem? E ainda indo de encontro às MRSAs, há uma colega que pergunta: e mesmo nas cesarianas eletivas, faz sentido essa pesquisa? Sou-lhe sincero, na minha instituição não há cesarianas. Ou seja, eu não lhe sei dizer se é considerado um procedimento em que existe risco por infecção por MRSA. Se for esse o caso, fará sentido fazer. Agora, fará sentido, eventualmente, na parte da vigilância pré-natal, haver o rastreio destas mulheres, destas mães, ou grávidas, não lhe sei dizer. Mas sem dúvida que se perguntar, se fizer essa questão à sua equipa da UEL-PPCIRA, que ela, não sabendo, pelo menos vai arranjar uma resposta. E vai saber. Ok. Também há aqui uma colega que, no seguimento destes protocolos que se fazem anteriormente à cirurgia, no pós-operatório, ela questiona se a pesquisa da glicémia deve ter também protocolo nas primeiras 24 horas. Sim, nas primeiras 24 horas, garantidamente, e eu tenho ideia que é necessário até fazer na fase pré e intraoperatória. Só vendo agora na norma de cor, mas eu penso que sim. Ou seja, aquilo que se pretende é que os doentes no período perioperatório não tenham situações de hiperglicemia. É preciso, às vezes, nos serviços, quem já trabalhou numa unidade de cuidados pós-anestésicos ou eventualmente numa sala de cuidados intermédios, sabe que quando os doentes têm a tendência de fazer alguma hipotensão, há uma tendência de haver uma correção da hipotensão com soroterapia. Essa soroterapia convém ser feita com soros que não tenham glucose, porque senão nós estamos a introduzir uma pressão na glicemia deste doente e às vezes podemos, entre aspas, causar uma hiperglicemia que o doente não teria de outra forma. Quando algumas equipas também já notei que achavam que apenas era necessário avaliar a glicemia capilar dos doentes quando o doente já é identificado como doente que tem diabetes mellitus. Não é o caso. Deve ser avaliado a todos os doentes, está bem? Faz parte do fecho de intervenções e deve ser cumprido. Muito bem, acho que vamos partir só para uma última questão que está aqui, que é para cumprirmos os timings estabelecidos, que nos questiona que, relativamente à higiene ambiental, se possível enfatizar que a limpeza e a desinfecção é da responsabilidade dos técnicos com os técnicos Técnicos de limpeza, de será? limpeza, não é? Com a Sim. supervisão do enfermeiro. Ou seja, não é o enfermeiro que realiza os procedimentos Sim, 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 evidentes, mas exatamente. com a supervisão Exatamente. dos mesmos, Eu certo? preciso de saber como é que são feitos. Eu preciso de saber como é que são feitos e tenho de exigir que sejam bem feitos e tenho de supervisionar. E se não forem bem feitos, tenho de dar indicações de como é que deve ser feito e eventualmente até pedir para repetir o procedimento se o procedimento estiver mal feito. Agora, não é função do senhor enfermeiro andar de esfregona na mão a fazer limpeza de quartos, não é? Não- Exato, eu por Mais ou isso menos. há bocado Sim, acho sim, sim. que a Espero que não tenha ficado, importância, espero não ter dado essa indicação. Não, não é isso eu de todo. penso que não, Temos é de penso que saber não. como fazer para perceber se está a ser bem feito ou não. Claro. Eu acho que realmente o importante também nesta área é a formação
em serviço Sim, ou a formação paralela que podemos fazer com os nossos parceiros de atuação, não é? De modo a que essa supervisão por parte, da nossa parte dos enfermeiros, também seja mais facilitada, porque se nós tivermos um exatamente. técnico de auxiliar de saúde com as competências nessa área, realmente nós vamos conseguir um melhor trabalho e com isso também uma melhor repercussão a nível dos serviços. No início, há bocado até estávamos a falar um bocadinho sobre formação, não é? Quais são os critérios que nós temos que ter para essa mesma formação e como é que nós vamos saber que essa formação foi eficaz, foi transmitida com Sim. eficácia. Dando então um pequeno exemplo, a formação, e normalmente nós temos de tentar utilizar algumas ferramentas de pedagogia relativamente à parte de higiene ambiental. Uma das maneiras que nós podemos fazer é, por exemplo, uma que eu costumo utilizar porque tenho um equipamento para o fazer. Nós temos o cá o luminómetro que nos permite fazer a monitorização de limpeza pela pesquisa da ATP por bioluminescência. O que é que isto significa? As superfícies, hum, na presença de micro-organismos viáveis ou já destruídos pelo processo de desinfecção, vão lá ter a presença da ATP, ATP celular, ATP, ADP, AMP. E o que este equipamento permite fazer é fazer a pesquisa na superfície da presença deste ATP. Teoricamente, mesmo que estejam eles viáveis ou não, não deveria haver matéria orgânica nas superfícies. E o processo de limpeza devia remover praticamente a totalidade desta matéria orgânica. Então, o que nós normalmente costumamos fazer é fazemos um procedimento de limpeza que é supervisionado por nós, elementos da PPCIRA, em que a técnica de limpeza ou assistente operacional faz o procedimento exatamente como está. E depois nós temos um equipamento que tem um tubo de ensaio que tem uma zaragatoa, é umedecida, é zaragatoado, ou seja, é esfregada a superfície em causa, é colocado num luminómetro e o que vai acontecer é que existe uma enzima que é a luciferase que se vai ligar ao ATP e tem uma reação que cria luz. E o luminómetro o que nos vai dizer vai-nos dar um valor expresso em Relative Light Units, que nos permite perceber se existe mais ou menos ATP presente naquela superfície. E existem valores de cutoff, ou seja, valores a partir dos quais considera-se que o espaço ficou higienizado, outros em que há ali um intermédio estará ou não estará, é preciso repetir, e há um espaço em que há falha, o que significa que a higienização não foi bem feita. Estes valores não são absolutos, porque se eu estiver a limpar uma superfície que esteja, por exemplo, uma mesa de refeições que tem riscos, aquela zona não vai poder ser tão bem higienizada do que uma superfície de inox nova ou uma mesa com tampo de vidro que esteja intacto. Isto permite-nos fazer uma coisa, para já, monitorizar se a limpeza está bem feita de uma forma analítica, que não é tipicamente o algodão, não engana, digamos assim, ou seja, não há, retiramos entre aspas a parte subjetiva da limpeza, permite-nos, além de avaliar se os procedimentos de limpeza estão a ser bem feitos ou não, também percepcionar que se o detergente que estamos a utilizar é eficaz, se os panos de limpeza são eficazes ou se já estão velhos demais e têm de ser substituídos por outros têxteis de limpeza, e permite-nos também, de uma forma muito direta, fazer formação a estes profissionais. Dou-vos o exemplo. Na minha instituição, na nossa unidade de transplantes de medula, as nossas técnicas auxiliares de saúde ficam à porta do quarto a olhar pela portinhola para entrarem lá para dentro para saberem os resultados. Estão desejosas de saber. Têm um brio e uma vontade de ter bons resultados que me deixa orgulhoso a mim e à enfermeira gestora dessa unidade. E claramente é uma maneira delas próprias perceberem se estão ou não a fazer bem os procedimentos de limpeza, porque têm logo ali um resultado que em 10 segundos diz passou ou não passou, precisa de limpar outra vez, não precisa de limpar outra vez, a técnica está bem feita ou a técnica precisa ser melhorada. Muito bem. Eh, Já passamos um bocadinho a hora, mas está aqui uma última questão e eu vou Sim. colocar. Ainda a nível desta área da higiene ambiental, qual é a frequência de limpeza geral para as diferentes zonas? Depende muito daquilo que é contratado a nível de caderno de encargos e depende muito do grau de risco infeccioso.
Vamos imaginar, provavelmente uma unidade de cuidados intensivos, eu quero que a higiene seja feita 2 vezes por dia, uma enfermaria também 2 vezes por dia. Se calhar uma zona de administrativa bastará 1 vez por dia. Pronto. É algo que não é taxativo dizer logo à primeira vez, é necessário fazer uma análise de risco de infecção daquele local e depois ir aferindo a necessidade. Porque, por exemplo, vamos imaginar que é uma zona administrativa, mas que, por exemplo, é uma zona administrativa que faz apoio tipo o gabinete do doente. Claramente vai ter ali uma data de doentes e se calhar eu vou precisar de limpar aquele espaço ou aquela sala de espera com uma muito maior frequência. Se for uma zona que tenha uma zona de instalações sanitárias ao público, se calhar, e de certeza, eu vou precisar estar a limpá-la 2 em 2 horas. Se for eventualmente os sanitários, sei lá, do pessoal administrativo, se calhar 2 vezes por dia será suficiente. Mas é uma avaliação que tem de ser feita normalmente em parceria com a gestão hoteleira, que depois vai ser a gestora de contrato, que é ela, que será a ela que a empresa fornecedora de serviços externos de limpeza vai ter de responder. Normalmente, os PPCIRAs acabam por colaborar com a gestão hoteleira na elaboração de auditorias, quer de procedimentos de limpeza e quer dos conhecimentos das técnicas de limpeza. Espero ter mais ou menos explicado, mas não tenho Tenho certeza. aqui uma colega a dizer que realmente faltava a questão do bambu, mas a questão do bambu já foi falada e já se disse que o melhor será realmente cada um nas suas instituições dirigirem-se à APPCIRA para saber qual o manual de atuação, qual é o método que Exatamente. realmente cada um utiliza nas diferentes instituições, porque realmente é um bocadinho contraditório as várias formas que há Claro, para se claro. cuidar deste instrumento de animação. A única coisa também, agora estão aqui a surgir várias questões. Vi aqui uma questão relativamente à consulta de otorrino e substituição de Sim, próteses sim, fonatórias. exato. Muito mais importante do que fazer essas todas das superfícies é fazer e garantir que os procedimentos de limpeza são bem cumpridos. Eu conheço bem a área de otorrino e de cirurgia de cabeça e pescoço e colocação de próteses fonatórias e em contexto de consulta externa, e sem dúvida que é uma zona em que existe uma libertação de grande quantidade de gotículas e até de procedimentos geradores de aerossóis. É importante que essa zona seja bem limpa. Uma coisa que, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam, os controles microbiológicos dizem-nos que esteve presente ali micro-organismos. Não diz como é que ele foi feito, ou seja, como é que ele foi depositado. Isto que eu acabei de falar, é um método de auditoria da limpeza, não é propriamente para dizer se o espaço está limpo ou não, porque reparem, se eu estiver aqui, por exemplo, na secretária onde eu neste momento estou, eu cada vez que toco na secretária estou a contaminar. Se eu vier aqui fazer agora o procedimento de pesquisa da ATP, é claro que vai dar positivo. Obviamente que se me der 5.000 Relative Light Units, ou me der 70.000 ou 200.000, como já tive algumas superfícies, estou presente a diferentes níveis de contaminação da superfície. Mas mais importante do que isso, pode sempre tentar solicitar isso à sua PPCIRA, pode ter este equipamento ou não. Depende muito de instituição para instituição. Eu sei de algumas instituições que têm, de outras que não têm. Mas mais importante do que isso é falar com as suas técnicas de limpeza ou então com as técnicas auxiliares de saúde que fazem a higienização do espaço para garantir que o fazem com a frequência necessária, que não se esquecem e, se possível, que usem produtos combinados de detergente e desinfetante. Porque muitas vezes só a limpeza com detergente, especialmente na área que você me descreve, poderá não ser suficiente. Bem, e vamos terminar por aqui para sermos cumpridores das nossas horas, os horários. Muito obrigada, Engenheiro Muito Tiago. obrigado E também. aquilo que eu peço aos resistentes que ainda nos acompanham é que realmente, no encerramento deste webinar, fiquemos convictos de que é crucial para todos nós, enquanto profissionais de saúde,
investigadores e educadores, que assumamos a responsabilidade de promover e aplicar estas boas práticas. Porquê? Porque a luta contra a infecção e a resistência antimicrobiana está ao nosso alcance e cada um de nós pode fazer a diferença neste sentido. Também. Obrigada a todos pela participação e pela partilha valiosa dos conhecimentos e sigamos juntos nesta missão vital que é importantíssima no nosso dia a dia. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e deixo já o repto para que não se esqueçam, no dia 29 temos o próximo webinar deste ciclo de conferências, está bem? Exato, já me esqueci. Muito obrigado a todos.